E agora, e foi algo que eu percebi muito em Washington, nesses últimos 2 dias, os olhos estão muito voltados ao Brasil. Exatamente como nós queríamos. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Então, eu começo o programa de hoje comemorando uma vitória, mais uma vitória que a direita teve na América do Sul, porque no domingo a gente teve a notícia da eleição do Abelardo de la Espriella, o candidato da direita na Colômbia, que venceu as eleições contra o candidato do atual presidente Gustavo Petro, que é um tremendo esquerdista de quinta categoria. O candidato dele era o Ivan Cepeda. Mas mais do que uma vitória qualquer, e vocês vão entender onde é que eu quero chegar, vocês devem ter percebido a tendência que está acontecendo na nossa região. Nos últimos anos, a gente tem visto uma mudança drástica na política dos países das Américas. Nós tivemos essa eleição na Colômbia, muito importante que vocês observem, com a direita vencendo com uma vantagem de menos de 1 ponto percentual, 1%. Tivemos na semana passada outra eleição bem apertada, a da Keiko Fujimori no Peru, também com uma vantagem menor do que 1%. No ano passado, a gente teve a eleição do Rodrigo Paz na Bolívia, que colocou fim à hegemonia da esquerda no país. Antes disso, nós tivemos no Equador a vitória do Daniel Noboa. Na Argentina, por exemplo, o partido do Milei venceu muito bem as eleições legislativas e locais de meio de mandato. Em 2023, nós tivemos a vitória do Santiago Peña, no Paraguai. Obviamente, não posso esquecer do Chile e da vitória do Cast. Vejam a transformação, por exemplo, na América do Sul. Em junho de 2023, você tinha 3 países com presidente de direita. Em julho de 2026, nós temos 7. Lembrando que nesse mapa tem também a Guiana Francesa, que apesar de ser na nossa região, tem um presidente esquerdista lá na França, que é o Macron. Então, digamos assim, eles não contam, não há eleição na nossa região. Aliás, tem uma coisa engraçada, né? Você olhando para as cores do mapa, isso é muito interessante, toda vez que a gente enxerga a América Latina, enxerga vermelho no mapa, a gente entende que é o lado comunista, né? Mas toda vez que os americanos aqui veem esse mapa e veem vermelho, eles pensam na direita, porque a direita aqui nos Estados Unidos ficou associada, desde a década de 80, mais ou menos, ao Partido Republicano, né? Essa é uma curiosidade. Para a gente é diferente, a gente enxerga vermelho, de fato é coisa de comunista. Mas voltando ao assunto, você talvez deva estar se perguntando, o que mudou de 2023 para cá? É claro que uma parte dessa mudança deriva do descontentamento com as políticas desastrosas da esquerda. Os amigos do Lula fracassaram miseravelmente nos seus governos, né? O Petro, na Colômbia, com seu discurso de paz, permitiu o crescimento de grupos armados dentro do próprio país. O Boric, no Chile, desacelerou o crescimento econômico do país, que sempre foi a referência da região. O Alberto Fernandes basicamente destruiu a economia da Argentina na esteira de um peronismo kirchnerismo. Quando o Javier Milei assumiu, a inflação da Argentina era de mais de 160%. Por outro lado, a direita entra e, no caso do Milei, começou a, por exemplo, reconstruir o país. Isso causa uma certa inveja, né? A Argentina registrou em 2024 o primeiro superávit financeiro em 14 anos. A inflação dos argentinos caiu para patamares próximos de 2% ao mês em 2025. E o PIB cresceu 5,8% no primeiro trimestre de 2025. Então, a esquerda destrói, entra alguém da direita e vai lá tentar consertar. Então, tem o ponto, naturalmente, do descontentamento político. Isso é relevante. A esquerda causa estrago onde quer que ela entre. Mas há um outro ponto também. Sem dúvida alguma, não dá para a gente cometer a falácia do pós-hoc, ergo propter hoc, né? Ou seja, achar que uma coisa aconteceu depois da outra, então a primeira causou a segunda necessariamente, nem sempre é assim, mas é difícil não enxergar uma causalidade ou uma correlação entre o que aconteceu nas Américas durante a gestão Biden e o que aconteceu depois da entrada
do Donald Trump, com os Estados Unidos parando de interferir nas eleições dos dois países. E aqui eu faço uma ressalva ao caso da Venezuela, porque os Estados Unidos, de fato, fizeram uma intervenção muito mais dura na Venezuela durante o governo Trump. Mas a gente lembra aqui que a Venezuela é um país que não tinha nem mais eleições. O escândalo da fraude ficou escancarado, ficou mais evidente ainda em 2024, quando concederam uma vitória novamente ao Maduro. E lá, eu digo escancarado porque lá foi possível verificar factualmente a fraude, ao contrário do Brasil, porque o sistema venezuelano tem voto impresso que permite a verificação. Ou seja, é um sistema, inclusive, mais seguro que o nosso. Por isso que a gente lá dá para ter certeza do que aconteceu, e do Brasil a gente só pode ter surpresas bem fundamentadas, suspeitas bem fundamentadas. Perdão. E no tocante à fraude eleitoral, o Trump já deu um aviso ontem ao republicar um artigo da Newsmax que falava sobre as eleições no Brasil, né? Ele, na verdade, falava sobre essa mudança na América Latina. Vejam o que reportou, por exemplo, o Globo. Trump reposta artigo que define eleições brasileiras como próximo teste para sua influência na América Latina. Ao citar o cenário brasileiro, o artigo sustenta que a próxima eleição presidencial poderá se tornar a disputa mais consequente do hemisfério sob a influência política de Trump. A matéria menciona a disputa política entre a família Bolsonaro e o presidente Lula. Segundo o artigo, está dizendo o Globo aqui, eu não sei por que a gente está lendo o Globo em vez de ler o próprio artigo, mas vamos lá. Segundo o artigo, as eleições no Brasil estariam provocando um intenso debate sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro e sobre se a disputa será conduzida de uma forma considerada livre e justa por todos os lados. Então, o mundo, inclusive aí o presidente Trump, estão vendo a mudança na América Latina e agora, e foi algo que eu percebi muito em Washington nesses últimos 2 dias, os olhos estão muito voltados ao Brasil. Exatamente como nós queríamos. Para que o mundo preste atenção no que está sendo feito com esse continente e a interferência real que nós sofremos. Mas, sem dúvida alguma, não é só o dinheiro da USAID que interferia na América do Sul. Mas sim, era dinheiro do USAID, claro, mas todo um arcabouço de intervenção diplomática americana nas eleições da América Latina. A gente fala do dinheiro da USAID, falamos, mas também de todo o arcabouço teórico de censura e perseguição política que foi criado pelos americanos, né? Eu falo aqui, por exemplo, só para citar, já falei várias vezes, o Atlantic Council, que é uma ONG, uma instituição que o board, o conselho, é composto basicamente por ex-chefes, ex-diretores da CIA. Nós temos o Barroso agradecendo a intervenção americana para evitar um suposto golpe. A gente tem as visitas diplomáticas de figuras ameaçando as instituições brasileiras e políticos brasileiros e autoridades civis e militares brasileiras, o diretor da CIA, Bill Burns, secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, a Madame Golpe, Victoria Nuland, responsável pelas mudanças de regime do Departamento de Estado. Nós temos o Jake Sullivan, que era o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Inclusive, o Brasil foi a última viagem antes dele se aposentar. Tivemos o almirante Craig Fowler, que é o chefe do Comando do Sul dos Estados Unidos, mandando recado para as Forças Armadas brasileiras, naquele momento onde você estava com cartaz SOS Forças Armadas. O almirante lá do Biden estava ameaçando os milicos de acho bom vocês não se engraçarem. Agora, você imagina, só faça uma reflexão, se nesse ano nós tivéssemos tido a visita do John Ratcliffe, que é o diretor da CIA, do Pete Hegseth, do secretário de Defesa do Trump, secretário de Guerra, perdão, do Donald Trump. Se tivéssemos 2 visitas do Marco Rubio, eu digo 2 visitas porque o Marco Rubio tem tanto o papel do Lloyd Austin quanto o papel do Jake Sullivan. Ele é tanto o secretário de Estado quanto o assessor de segurança nacional, então ele teria que ter vindo ao Brasil 2 vezes. Imagina se nós tivéssemos uma ONG americana, um Atlantic Council, o próprio National Endowment for Democracy, a USAID, despejando rios de dinheiro no Brasil, promovendo as ideias sobre as eleições, né, ideias bolsonaristas. Se nós tivéssemos órgãos americanos dizendo ao TSE como conduzir o processo eleitoral, se nós tivéssemos o Cássio Nunes tirando onda de que pediu ajuda à embaixada americana para conduzir o processo eleitoral brasileiro, pediu até o chip que opera as urnas eletrônicas. Imaginem se tudo isso que aconteceu, de fato, comprovadamente em 2022, tivesse acontecendo com um sinal trocado em 2026.
o chilique que a esquerda estaria tendo agora. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.